aqui, Fernando, rapidamente para o tema, filhos que compartilham a cama com os pais. E no caso aqui, os pais que compartilham a cama com os filhos, ou seja, a mãe às vezes deixa a cama de casal e vai dormir lá na cama de solteiro junto com o filho ou a filha. É correto isso? Olha, por parte de qualquer um dos pais, é uma desconsideração que está fazendo com o cônjuge, tá? Com outro cônjuge, com outro parceiro. Agora, tem casos e casos. Por exemplo, às vezes a criança está com a febre, tá lá com 38, chegando a 39, a mãe fala assim, meu marido, hoje eu vou dormir lá com fulano, com o nosso filho, para poder ir verificando o termômetro, a temperatura da criança. Aí tudo bem. São casos esporádicos. São casos esporádicos. Agora falar, não, eu vou dormir lá porque hoje eu quero dormir com a criança, porque lá a cama lá é mais confortável. Já não consegue dormir sem estar junto. Não consegue, você está entendendo? Então, quer dizer, isso aí cheira mais a desculpa, tá? Porque o que eu vejo, por exemplo, os casais que eu atendo com problema nesse sentido, é mais uma desculpa para não ter relação, o casal não ter relação sexual. Então fica arrumando desculpa, põe o filho para dormir ali no meio. Eu vejo, por exemplo, casos, por exemplo, que às vezes as mães vêm me procurar. Meu filho está com 5 anos, está com problema na escola, que é a coisa toda. Aí eu falo, minha senhora, como é que está a relação sua com o seu marido? Já vou direto. Aí eu pergunto, ele dorme junto com a senhora? Dorme, então vem cá. Vamos conversar primeiro, porque depois que eu converso com os pais, para depois ver se eu converso com a criança. Porque geralmente o problema está nos pais, tá? Porque isso aí é igual a gente fala. Os filhos, eles não escolhem o pai besta e mãe besta que tem. Então, a gente tem que respeitar em primeiro lugar a criança. Tá? E na maioria dos problemas das crianças em escola, está relacionado o quê? A papai e mamãe. Um probleminha dentro de casa lá. Você entendeu, Faria? Então é muito sério isso, tá? E os pais, eles têm que ficar atentos ao quê? Para o bom senso, tá? E lembrar, eu casei com meu marido, eu casei com a minha esposa, é para ter uma vida de casal, tá? E não essa promiscuidade, porque na realidade vira uma promiscuidade, tá? Vai falar que promiscuidade é só a miséria que mostra? Não. Tem muitos casais aí, lá da classe A, que dormem com o filho no meio da cama e estão em estado de promiscuidade. Essa é a verdadeira relação de 3, 4, 5. 4, né? Isso é quase uma homenagem. Tem 2, 3 filhos, coloca todo mundo na cama também. Eu vejo casos aí, por exemplo, de casal que tem 3 filhos, eles arrumaram a cama king size, sei lá, que é as camonas, para pôr os filhos tudo ali para dormir. Então tem um nenenzinho lá de peito que está mamando, amamentando, tem uma criança, uma menina de 3, o outro menino lá de tantos anos, tudo dormindo na mesma cama. Quer dizer, e tem mais de 3 meses que o casal não tem relação sexual. Fernando, explica aqui, você que é uma pessoa muito espírita, tem alguma coisa a ver com essa questão religiosa também? A questão dos pais dormirem com os filhos e vice-versa? Faria, quanto à religião, eu não me preocupo. Não tem nada a ver com a questão religiosa, mas tem a ver a questão com o ser humano. Porque dentro da doutrina espírita a gente acredita em reencarnação. E a gente sabe que os papéis, eles vão se trocando ao longo das reencarnações. Então, por exemplo, uma mãe de hoje, ela pode ter sido o quê? Uma esposa que você teve há 300, 500 anos atrás. E a gente sabe que tudo isso, todas as lembranças que a gente tem, elas ficam gravadas naquilo que a gente chama de inconsciente, quer dizer, o subconsciente. Então, por exemplo, quando um pai, por exemplo, vai dar banho numa filha pequena, a hora que ele toca os genitais dela, aquilo ali pode despertar o quê? Lá no inconsciente da criança, uma lembrança remota daquele pai há 500 anos atrás. Então a gente tem que respeitar. O ser humano não é uma questão religiosa, viu, gente? Tem nada a ver. É a questão do ser humano, tá? Do comportamento humano. E a gente tem que saber respeitar os filhos, tá? E colocar os filhos no lugar de filho e os pais no lugar dos pais. Manter aquela hierarquia, viu, Faria? Inclusive, Fernando, eu gostei de um termo aqui que a escritora Renata Clazier colocou como esparadrapo das emoções. Ou seja, quando a criança está chorando muito, pedindo ali, né? Entre uma situação indireta, a presença da mãe, e aí ela colocou como esparadrapo das emoções, fazer a criança parar de chorar, então ela traz a criança para o meio do casal. Enfia no meio do casal, por comodismo, tá certo? Muitas vezes.
Então os pais eles têm que procurar de querer tampar o sol com a peneira. Porque esse esparadrapo é você tampar o sol com a peneira. A criança está com problema, vai lá, perde um tempinho, conversa com a criança, fica junto com a criança, conta uma historinha. Olha bem, gente, os pais precisam aprender, reaprender a contar história para os filhos. Pegar um livrinho lá, falar, meu filho, nós vamos ficar aqui junto aqui, até vocês dormirem eu vou ler uma historinha. A criança em 5 minutos dorme, Faria. Tá? Porque a história ela é monótona. Então aquilo ali gera o quê? Vai gerando o quê? Um relaxamento, a criança dorme logo. Olha só, hein? Você entendeu? Uma boa dica, uma bela dica aí para os pais passarem a adaptar. Para nós aqui então, para a gente encerrarmos este assunto interessante, filhos que compartilham a cama com os pais. Quero acreditar aqui que muitos pais estão refletindo agora a sua postura de ter os filhos ali entre o casal, viu? Exatamente. Isso aí os pais têm que lembrar o seguinte, gente. Os pais, quando eles estavam namorando, casados, eles tinham um sonho de quê? Ter uma vida junto, tá? E muitos divórcios hoje, viu, Faria, eles acontecem por causa dessa interferência, tá? Que às vezes o casal, ele começa colocando os filhos por uma brincadeira, por uma necessidade, essa ou aquela, e vira um costume, depois não dão conta de tirar, tá? Não fazem por mal, tá? Mas agora que eu estou falando isso, vocês já vão entender o outro lado. Então, quer dizer, por favor... serve até para os pais que estão planejando ter planejando, filhos. Já começa, não entra nessa não, viu, gente? Tá? Evitem isso, tá? Porque isso aí gera o quê? Gera mágoa entre os cônjuges, tá? E o distanciamento. E o distanciamento, tá? E principalmente do marido. O marido, ele se sente o quê? Rejeitado pela esposa, tá? Só o fato dela colocar uma menina ou um menino ali no meio é quase uma rejeição. Quer dizer, às vezes o marido concorda, tudo acha bom, não fala nada, mas inconscientemente, tá? Ele está muito chateado. E fica mesmo. Fica, ué. Bom, precisa. Fernando, mais um tema. Muito